livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos há 3 dias, do Natal, e ao longo do mês de dezembro, nesse tempo de advento, de preparação, a Igreja foi nos ajudando a nos prepararmos, com muito amor, para a chegada do Filho de Deus. Inicialmente nós olhamos a Nossa Senhora, Nossa Senhora que recebeu a anunciação do anjo, disse ela que seria a mãe de Jesus. Ela pergunta assim um pouco assustada, como isso irá acontecer se por acaso, se eu não conheço nenhum varão. E o anjo então disse que o fruto, do seu ventre seria em função da vinda do Espírito Santo. Então nós vamos contemplar mais uma vez o nascimento do Filho de Deus, E agora nós nos lembramos de uma frase da carta aos Gálatas, em que São Paulo nos diz: quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher. Então, o momento preciso, que nasceu Jesus, era o momento que estava dentro de do plano de Deus, dentro do plano da nossa salvação. Estava o nascimento de uma forma tão normal, como uma criança nasce na plenitude dos tempos. Então, o que é essa plenitude? A plenitude significa o melhor momento, o momento exato, preciso, acertado, que Deus quis que seu Filho nascesse. Ao longo de toda a história da salvação, nós vemos como todo aquele povo judeu foi se preparando, durante muitos anos, muitos séculos, foi se preparando para a vinda do Messias. Depois, mais proximamente, ali em torno de 600 anos, mais ou menos, vieram os profetas, que estavam bem próximos de Cristo e já anunciavam a vinda de Nosso Senhor. E no momento assim preciso, quando Deus quis, era o momento mais adequado, então nasceu Jesus Cristo. Talvez já podemos pensar que muitas vezes isso acontece na nossa vida, Às vezes nós queremos que as coisas sejam mais rápidas, que sejam mais ágeis, e às vezes nem sempre são. Porque ainda não chegou o tempo para resolver um assunto, para dar continuidade a uma causa, Então, ainda não chegou o momento. Então, quando chegar o momento, de certa maneira, entre aspas, seria a plenitude daquele assunto para ser resolvido, Então, veio à Terra na plenitude dos tempos e nasce de uma mulher, Nossa Senhora,
enquanto grávida, né? Ela com certeza estava na expectativa de ver a face de Deus. Ela já sabia que era o Filho de Deus, o próprio anjo já tinha comunicado isso a ela, né? Então ela estava na expectativa de como é Deus, né? E quando nasce, então Nossa Senhora é a primeira pessoa que vê a Deus. Depois já São José. No Antigo Testamento, quando os homens queriam ver a Deus, eles morriam. Por isso que muitos dos judeus ficavam com receio de ver a Deus, né? Ouvir a Deus, tudo bem, né? Tudo bem. Você ouve a palavra de Nosso Senhor, ouve as suas indicações, né? Mandamentos, muito bem. Mas ver a Deus era a morte certa, né? Por exemplo, quando Moisés fala com Deus na sarça ardente, lembram? Né? Então ele não está vendo a Deus, ele está vendo a sarça e pega fogo, mas sem queimar, né? Esse era o milagre. E ouve uma voz, né? Ouve a voz de Deus, mas não vê a Deus, porque ele sabia que se tivesse que ver a Deus, morreria. Então, veja só que interessante, Jesus vem à Terra e mostra-se como é, de carne, só que aqueles que olham para o menino não morrem. Então esse foi um dos frutos maravilhosos que nós tivemos por ter nascido como qualquer outra pessoa, qualquer outro sujeito, né, qualquer outro ser humano, nasceu pequeno e se desenvolveu pequeno. E também, por outro lado, quando nasce Jesus, como qualquer outra criança, né? Você já sabe muito bem disso, a criança sempre é indefesa, né? Não dá medo. Ninguém tem medo de uma criança, principalmente de um recém-nascido, né? Muito pelo contrário. A criança precisa da nossa ajuda, né? Então Jesus, quando nasce, também não traz para nós nenhum medo, nenhum receio, né? Muito pelo contrário. Nós nos aproximamos de Jesus Cristo que está na manjedoura. Então, para que nós possamos nos preparar muito bem para o dia 25 ou dia 24 à noite, depende também do esquema de cada um, né? A missa do dia 24 à noite vale para o dia 25. 25 é um dia de preceito, né? Nós temos que ir à missa. Ou você assiste dia 24 ou assiste dia 25. Né? Então, para que Deus possa nos preparar bem para o dia 24 ou 25, então eu queria dar agora 2 dicas para que vocês possam se preparar bem, né? Já que faltam só 3 dias, né? Sei lá, diante de tantas circunstâncias no mês de dezembro, né? Que o mês de dezembro sempre é muito complexo, né? Nós temos às vezes muitas coisas que terminar, acabar, concluir. Depois ainda muita gente viaja, né? Hoje mesmo dá para ver que o público daqui está muito reduzido, né? Porque com certeza muita gente já viajou, né? Mas quando você tem uns prazos para terminar as coisas, você fica muito focado nisso e esquece do resto. Então o que acontece? É perigoso que ao longo desses dias todos que se passaram, nós esquecemos um pouco da preparação para o Natal, né? Então, pelo menos vamos pensar assim, a igreja, como boa mãe, ela quer que nós nos preparemos bem. Se por acaso, vamos supor que até agora não foi o suficiente ainda, né? Então temos mais 3 dias, né? Muita gente faz a novena, que é uma boa coisa, nossa, começar a novena a 9 dias antes do Natal, né? Tem uns textos muito bons.
Agora você pode pensar assim, e agora tenho pela frente o quê? Um tríduo, né? Então dá tempo ainda nesse tríduo, que é também muito comum, muitas igrejas até fazem isso, né? A preparação do Natal começa hoje, 22, 26, 24, né? Termina 24. Então você vai participar de um tríduo, né? Então eu daria 2 dicas para vocês prepararem-se bem para o Natal. A primeira dica é entender o que significa Salvador. Porque Jesus veio à Terra para nos salvar. Então é muito importante que nós entendamos muito bem o que significa essa palavra Salvador, para que nós possamos entender isso e dar valor ao nascimento de Jesus. E vamos agradecer o nascimento de Cristo. E depois, em segundo lugar, eu vou falar um pouquinho sobre a vida interior. Quanto mais tenhamos vida interior, mais preparados estaremos para receber nosso Senhor. Então, a primeira ideia é ser salvador, né? Bom, então, uma coisa que nós aprendemos na doutrina da igreja é que desde o pecado original, a ofensa do pecado original a Deus foi tão grande que ninguém conseguia reparar essa ofensa. Por mais que o homem, durante muitos anos, oferecia a Deus os sacrifícios, oferecia a Deus holocaustos, então matava-se um boi, matava-se um cordeiro, né? Matava-se uma ovelha, um bode, então estava sempre, né, oferecendo sacrifícios a Deus. Mas mesmo que você oferecesse muitos sacrifícios a Deus, né, não seriam suficientes para que Deus nos perdoasse do pecado original. Porque a ofensa a Deus foi infinita. A ofensa a Deus é Deus como um ser infinito, né? Então a ofensa também foi infinita. E todas as nossas reparações através desses sacrifícios não são infinitas, são finitas, né? Elas são com tempo limitado, né? Então Deus, Nosso Senhor, quando via esses sacrifícios todos, de certa maneira aceitava, ficava feliz, porém nenhum deles conseguia apagar o pecado original. Então sempre ficamos na dívida. E quem vai apagar esse pecado original? Teria que ser uma pessoa como Deus, que faria um sacrifício oferecido a Deus com valor infinito. São José Maria, quando ele fala da vinda de Jesus Cristo à Terra, ele diz assim que a Santíssima Trindade, Deus Pai, né, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles reuniram-se em um conselho, né? Quer dizer, como se tivesse assim uma reunião, vamos pensar assim, uma reunião dos três, em que eles ali, a pauta da reunião era justamente essa: o que vamos fazer para que esses homens possam ser redimidos, possam ser perdoados? Então surgiu a ideia da segunda pessoa, que é Cristo, porque só ele se encarnou, né? A segunda pessoa se encarna, vem à Terra e vem com o nome de Jesus, né? Que significa Salvador, né? E salva os homens através da sua morte. Então isso aconteceu com Jesus, né? Então quando vocês virem a Cristo na manjedoura, então tenta pensar em tudo isso, que às vezes Cristo veio por um motivo muito especial, veio para morrer por mim, morte de cruz, né? Veio entregar-se pela minha pessoa, veio limpar o meu pecado e veio trazer-nos a graça de Deus. Então tudo isso, quando você está contemplando o nascimento de Jesus. Então isso dá um grande valor
ao presépio, né? Puxa, o presépio ali não são apenas algumas imagenzinhas, né? Mas quer dizer, a ideia do presépio é evocar, né, tudo aquilo que Deus fez por nós. E bendito São Francisco, né? São Francisco, opa, então bendito São Francisco, porque ele trouxe-nos, né, justamente essas imagens que nós temos no presépio. Então Jesus, né, ele é tão impressionante, quer dizer, quando nós olhamos Jesus, nós vemos tudo isso que está por trás, mas também seria muito bom que ao olharmos a Cristo Salvador, nós tivéssemos um grande carinho por Cristo. É Cristo como pessoa, é Cristo sendo amado, é Cristo que nos ama, Cristo que nos perdoa, Cristo que nos entende, Cristo que sofreu na carne as dores, né? Cristo que chorou, Cristo que se compadeceu, Cristo que passou fome, né? Então Jesus Cristo, encarnando-se, passou tudo isso. Então, de certa maneira, a nossa relação com o nosso Senhor no seu nascimento é uma relação muito próxima, porque Cristo é igual a nós, menos no pecado, né? Então Cristo não teve pecado. E por outro lado, Cristo também é perfeito. Então seria bom assim que vocês todos, né, quando olharem, né, para o presépio, que com certeza deve ter alguma imagem, tem vários tipos de presépios por aí, né, muito simpáticos. Então que você ao olhar o presépio, pensa um pouco nisso, né? Agradeça a vinda de Jesus, né? Agradeça tê-lo aqui ao seu lado, agradeça a Ele as palavras que estão escritas nos Evangelhos, né? Puxa, agradeça a Ele o amor que nós temos aqui na igreja, no corpo místico de Jesus, né? Então é possível nós passarmos essas festas natalinas com esse sentido sobrenatural, né? Sem ficarmos apenas das coisas mais superficiais, né? Às vezes ficamos preocupados com a festa em si, né? Uma confraternização das nossas famílias, mas você tem um sentido muito mais profundo. E depois também, unido à Santa Missa, nós conseguimos entender tudo isso que eu estou falando de uma forma mais redonda, porque na Santa Missa justamente se renova a morte de Nosso Senhor, né? Então essa é a primeira ideia, né? Quanto mais pensarmos um pouco na vinda de Cristo como nosso Salvador, mais estaremos próximos do presépio. Em segundo lugar, vida interior, né, para compreendermos melhor o nascimento de Jesus. Então, a vida interior, o que é? A vida interior é a unidade íntima com Deus. Isso é a vida interior. Unidade íntima com Deus. Agora, para que você possa alcançar essa unidade íntima com Deus, que não vem de graça, você precisa crescer, então, na vida interior, né? Através de quê? Através do plano de vida espiritual. São José Maria deixou para nós muitas ações, né? Muitas a gente chama de normas de piedade, ações de piedade, né? Ele nos deixou para que nós pudéssemos ao longo dos anos crescer na vida interior. Então, muitos de vocês
já fazem o plano de vida espiritual, né? que é uma leitura espiritual, que é a leitura do Novo Testamento, né? que é o Santo Terço, né? o Ângelus, um pouco de oração mental, né? Enfim, tem uma série de normas assim ao longo do dia que nós vamos fazendo. Bom, se nós formos constantes nessas normas de piedade, todos nós teremos vida interior. Talvez uns mais, outros menos, né? Mas todos teremos vida interior. Então, quanto mais você faça bem o teu plano de vida espiritual, e quanto mais constante você seja, mais vida interior você terá. E uma experiência muito interessante é que nos ensinou São José Maria, ele dizia assim, que nós devemos ser contemplativos no meio do mundo, isto é, encontrar a Deus em todas as circunstâncias do dia. Isso é ser contemplativo. Quando nós cumprimos bem o plano de vida, passa-se os anos, e depois nós percebemos a Deus no nosso trabalho, de uma forma muito natural. Por quê? Porque você está enriquecido por dentro. Você tem uma vida interior muito forte, muito pujante, né? Então essa vida interior que você tem na sua alma, ela transborda para fora. E transbordando, ela ilumina tudo aquilo que você faz. Quando a vida interior é fraquinha, nós temos visões humanas das coisas. Ficamos chateados, aborrecidos. Quando uma coisa então não dá certo, nós ficamos muito irritados, né? Agora, quando tenho vida interior, eu entendo essas dificuldades todas e eu compreendo todas elas. Então, uma pessoa que tem muita vida interior, como olha o nascimento de Jesus? Olha de uma forma assim, muito clara, que Cristo veio para nos salvar. Então, é muito importante essa unidade entre a vida interior e entender, né, entender a vinda de nosso Senhor para nos salvar, né? Então, seria muito bom, né, que todos nós agora pensássemos nesses 3 dias, ou quando olhássemos, né, o nosso presépio caseiro, e pedir a Deus, né, que nós entendamos cada vez mais, para que eu possa me debruçar no presépio, que eu possa rezar, né, rezar diante do presépio, que eu possa elaborar o meu tríduo pessoal, né? Pode ser também com a família, mas também pode ser pessoal, né? O meu tríduo pessoal, nesses 3 dias de preparação para o Natal. E no dia 25, então, Cristo nasce. Como sabemos, nasce naquelas circunstâncias pobres, né, bem pobre, não tem onde reclinar. Nossa Senhora o deixa numa manjedoura, né, com umas palhas ali embaixo dele, e Nossa Senhora então vê pela primeira vez a Deus diante dela, né? Então seria muito bom, né, que agora, não sei, olhando o Natal como preparação para o Natal, até pedir perdão, né, a gente pede perdão a Deus porque ao longo desse mês eu poderia ter feito um pouco mais, né? Talvez eu pudesse estar mais atento. Mas vamos pedir a Deus perdão, porque às vezes, diante de tantas circunstâncias que nós temos no mês de dezembro, nós estamos cansados, né? É muito comum agora estarmos cansados, né? Estamos aí, né? Esgotados um pouco, né? De tanto trabalho, né? Mas que isso não nos separe, nem nos distraia daquilo que é o mais importante, que é o nascimento de Jesus, né? E quando Jesus vier,
abramos o nosso coração. Eis que estou à porta e bato, diz o livro do Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Muito bonito isso aqui, né? O Filho de Deus entra, né? Ele bate a porta, você abre a porta do vida interior, né? Ele entra na sua casa e toma uma refeição contigo e você juntamente toma uma refeição com Deus. Então vamos terminar pedindo então à Virgem Maria, né, que estava nessa expectativa durante 9 meses, né? No dia 25 de março, nós comemoramos a Anunciação do Senhor. E 25 de dezembro, justamente 9 meses depois, nós comemoramos o seu nascimento. Então, são 9 meses que Maria vai desenvolvendo, né, o grande amor por seu filho e o ama cada vez mais. Então, pedir a ela que todos nós, né, possamos estar muito unidos, né, unidos ao Senhor, para que nós possamos, de verdade, aproveitarmos bem esse Natal, que mais uma vez daremos um passo na vida interior, bem como na vida de amor a Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.